Aí quando a gente chega no capítulo 15, a gente tem uma figura aqui, a partir do versículo 12, que é a aliança que Deus faz com Abraão, e é uma aliança unilateral. Deus chama Abraão, vamos ver aqui, ó. Olha no versículo, vamos pegar um pouquinho antes, versículo 8. Perguntou a Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Deus falou assim: você vai possuir essa terra aqui, você e os seus descendentes. Como saberei que eu vou possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas de frente às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Olha esse ritual aqui que interessante. Ele pega um novilho, parte o novilho no meio, coloca uma metade na frente da outra, pega uma cabra, parte no meio, coloca uma metade na frente da outra, um cordeiro na metade na frente da outra, pega um pombinho na frente da outra, uma rolinha na frente da outra. E ele cria um corredor de carcaça de animais mortos. Esse ritual aqui, ele era um ritual no povo antigo que era chamado de um ritual de aliança. Quando dois reis, 2 chefes tribais, eles iam firmar uma aliança um com o outro, eles pegavam animais em conjunto, matavam esses animais, faziam isso aqui, faziam tipo um corredor com aqueles animais. Então, um chefe ou um rei, um chefe tribal ficava de um lado, o outro ficava do outro lado desse corredor. Atrás desse chefe estavam os exércitos ou os guerreiros deles, atrás desse chefe estavam os guerreiros deles, e eles iam fazer uma aliança de que um ia cooperar com o outro, um não ia atacar o outro mais, um não ia destruir o outro mais. Então, quando eles faziam essa aliança, esse chefe atravessava e ficava do lado do inimigo dele, que até então era o adversário dele, e esse aqui atravessava e ficava do outro lado desse adversário aqui. E esse aqui, ele adorava Baal, por exemplo, adorava Bel, adorava, sei lá, outros deuses. E esse aqui adorava Astarote, adorava Osíris, sei lá, os outros deuses deles. Aí eles pegavam essas carcaças desses animais aqui e eles ofereciam essas carcaças em sacrifício para os deuses deles. O que eles significavam com isso? Que eles estavam jurando, selando um pacto, um acordo, de que se um deles descumprisse o pacto um com o outro, os deuses podiam amaldiçoar eles. Então, eles tinham medo de que isso acontecesse. Para eles, isso tinha um significado muito importante, porque eles estavam jurando diante dos deuses que um podia confiar no outro, não precisava mais atacar, não precisava mais ter medo, não precisava mais se proteger, que se um precisasse da ajuda do outro, o outro ia socorrer, ia ajudar. Isso aqui era a formalização de uma aliança militar, de um pacto entre tribos, tá? Ou entre países, dependendo do contexto. Na época, os países eram as tribos. Deus chega para o Abraão e o Abraão fala assim: Deus, como é que eu vou saber que o Senhor vai cumprir a sua promessa? Que o Senhor vai realmente me dar esse país aqui para mim? Então Deus vira para Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu quero então que você parta esses animais e forme o corredor. Eles não têm tribos, né? Deus e Abraão. E o Abraão faz isso. Aí olha só o que acontece. Ao pôr do sol, veio sobre Abraão um grande pavor e trevas o acometeram. E aí lhe foi dito: sabe que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz,
será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência odeia essa terra. Desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, ele cita o nome daqueles fatos. O que Deus fez com Abraão aqui? Ele pega uma cena que faz sentido para Abraão e para o povo da época dele. E Deus, como Deus aqui não está só como uma pessoa e não tem deuses, Deus não tem Deus dele, Abraão não tem outro Deus, Deus é o Deus. O próprio Deus passa, vamos colocar o fogareiro fumegante aqui, ó. O próprio Deus passa no meio, e olha que interessante, o Abraão não passa, o Abraão não faz o caminho, ele está meio entorpecido, meio parado ali do outro lado, e Deus faz o caminho da aliança com Abraão, ou seja, é uma aliança. Ainda que Abraão e os descendentes de Abraão desobedecessem, descumprissem, falhassem, quebrassem a aliança, Deus ia permanecer fiel à aliança que ele tinha feito. Aí, de novo, você vai ler Isaías, você vai ler Jeremias, você vai ler Ezequiel, você vai ler Miqueias, você vai ler o Novo Testamento. É o povo de Israel não cumprindo a aliança, e Deus cumprindo a aliança mesmo assim. O tempo inteiro Deus falando, vocês quebraram a minha aliança, mas por causa de Abraão eu vou fazer, por causa dos seus antepassados eu vou fazer. O tempo inteiro a gente vai ter no resto da Bíblia isso aqui acontecendo. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão unilateral. Eu vou cumprir a minha parte, ainda que você não cumpra, ou seus descendentes não cumpram a de vocês. Equivale, se a gente fosse pegar na nossa realidade hoje, a como se Deus tivesse feito um contrato e registrado em cartório. Só que na época era assim que eles faziam os contratos ou os pactos deles, e aí a gente tem essa situação acontecendo aqui no capítulo 15. Mateus, o Leonardo tem uma pergunta sobre isso. Ele pergunta qual é a diferença entre aliança e pacto. Biblicamente não tem diferença. São traduções da mesma palavra hebraica, que é a palavra Brit. Tá? Em hebraico é isso aqui. Essa palavra Brit é a mesma palavra que se usa em hebraico para se referir ao Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, né? Hadashah é o novo, tá? Essa palavra, ela é pacto, aliança, testamento, concerto. Todas essas traduções, elas são traduções da mesma palavra hebraica. Então, quando Hebreus vai falar sobre o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, ele está usando essa correspondência em hebraico, que é a palavra Brit, que é o que Deus o tempo inteiro ele está fazendo com Adão, com Noé, com Abraão, vai fazer com Isaac, vai fazer com Jacó, vai fazer com o povo de Israel, e assim sucessivamente, e vai fazer com Jesus. Provavelmente na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, quando a gente vira a correlação entre o que aconteceu nos 10 mandamentos e o que Jesus fez na ceia, quando ele fala esse sangue é o sangue da nova aliança, né, que Jesus também faz essa referência, a gente vai ver como que também o ciclo das alianças, o ciclo dos pactos, eles vão se fechar na ceia, em Jesus, e Jesus usa o elemento da ceia, que a gente repete até hoje, como isso aqui. Né? O que é quando a gente toma a ceia? É uma outra forma da gente reviver o que Abraão viveu com Deus aqui,
e que depois o que Noé viveu com Deus, quando ele faz aquele sacrifício, que Moisés vai viver com Deus daqui a 400 e poucos anos, a partir dessa passagem, a gente continua revivendo. O que é a ceia do Senhor? É o corpo de Jesus que é partido e o sangue que é derramado. Por isso que Jesus fala, agora eu não estou fazendo uma aliança no sangue dos animais. Eu estou fazendo uma aliança no meu sangue, isso é o meu corpo que é partido por vós. Então, para os discípulos, isso aqui faz sentido. E aí depois a gente vai ver como que vai ficar mais aprofundado ainda. E eles vão entendendo que tudo isso aqui são brit, alianças, pactos, que vão sendo costurados e que vão sendo fechados. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.